salve alunos da Escola Francisco Nunes. Estou aqui com a nossa nova atividade remota do segundo bimestre, é a atividade remota 08, que traz como tema cubismo na obra de Pablo Picasso. Aqui embaixo vocês têm a imagem aqui, de uma obra do Pablo Picasso chamada de Guernica, e aqui uma foto do artista, o próprio Pablo Picasso. A data da aula, que é o dia 25 de maio de 2021. Aqui ao lado vocês têm a identificação do professor Eduardo Sens, disciplina arte, e aqui é a reflexão da aula de hoje, que diz assim: nada será capaz de nos separar do amor de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 39. Tudo certo, alunos? Então vamos lá agora ao assunto. Vamos começar. Nós estamos aqui com o tema, tem um cabeçalho aqui para vocês preencherem, e aqui o texto, tá bom? Para ler com muita atenção. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura, como sempre, aqui vou fazendo pausas e dando exemplos, explicando cada palavra difícil de se compreender, tá bom? Vamos lá então. Pablo Picasso é o nome do artista. Tá certo, gente? Então, o texto diz assim: é impossível falar da arte do século XX sem mencionar o nome Picasso, um dos maiores expoentes da arte moderna. Então, pessoal, ele foi um dos maiores expoentes da arte moderna. Que a arte moderna, ela foi um conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa no final do século XIX e perdurou até meados do século XX. Ela abrange especialmente a arquitetura, a escultura, a literatura e a pintura. No Brasil, essa corrente artística se consolidou com a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922. Tá certo? Parei aqui em arte moderna. Vamos continuar agora aqui. Nascido Pablo Diego José Francisco de Paulo Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Crispim Crispiano Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Esse é o nome completo dele. Parece um sermão. Então, vamos lá, continuando. Depois desse nome completo, em Málaga, na Espanha, foi onde ele nasceu, tá certo? Em Málaga, na Espanha. Uma pequena pausa aqui para falar um pouco desta cidade. Málaga é uma cidade da Andaluzia, na Espanha, capital da província homônima. Localiza-se na costa sul do país, no Mediterrâneo. A cidade originou-se de uma colônia grega na Antiguidade Clássica. É a sexta maior cidade do país, com mais de 560 mil habitantes. Então, aí foi onde nasceu o Pablo Picasso, na cidade de Málaga, na Espanha. Tá certo? Na Espanha, no dia 25 de outubro de 1881. Pablo Picasso foi pintor, escultor e desenhista. E seu trabalho influenciou e transformou o rumo da arte daquele século. Ele era filho de um pintor e professor de desenho. Picasso, aos 13 anos, já havia desenvolvido habilidades artísticas que o fizeram pintar. Aos 15 anos, o seu primeiro quadro, denominado A Primeira Comunhão. Este quadro aí, vejam ele. Este quadro que se chama
A Primeira Comunhão. Esse quadro aí, ele pertence à primeira fase do artista Pablo Picasso, que é anterior a 1900, ao ano de 1900. Nessa fase, encontram-se todas as pinturas feitas antes deste ano, como nesse óleo sobre tela, pintado quando Picasso frequentava a Escola de Artes de La Lonja. A obra foi exposta em Barcelona e chamou a atenção da imprensa local. Ela foi feita de acordo com os preceitos do realismo no final do século XIX. O quadro ele apresenta a irmã do artista, Lola, durante a primeira comunhão, no momento solene de transição da infância para a vida adulta. Tá certo, pessoal? Então aí é sobre a primeira pintura do artista Pablo Picasso, que se chama A Primeira Comunhão. Aqui nessa primeira pintura vocês não vão perceber o cubismo ainda, não tinha chegado ainda ao cubismo. Continuando a leitura, antes de completar 20 anos vivendo em Barcelona, viveu na cidade de Barcelona. Pausa aí para falar um pouco de Barcelona. Olha, é a capital da Catalunha, está situada a noroeste da Espanha e encontra-se à beira do mar Mediterrâneo. Além de ser a segunda maior cidade espanhola, é também a mais ativa economicamente. Olhem só. Ela é sobretudo cosmopolita e eclética em todos os sentidos. Então, essa é a cidade de Barcelona, onde viveu Pablo Picasso. Ele, continuando a leitura, conheceu e conviveu com artistas, entre eles Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, ele foi um pintor pós-impressionista e litógrafo francês, conhecido por pintar a vida boêmia de Paris do final do século XIX. Sendo ele mesmo um boêmio, faleceu precocemente aos 36 anos de sífilis e alcoolismo. Também, além do Toulouse-Lautrec, montou com Carlos Casagemas um ateliê. Então ele arrumou esse parceiro aí, o Carlos Casagemas, e montou o ateliê. Quem foi o Carlos Casagemas? Ele era pintor e boêmio catalão. Nasceu em Barcelona em 1801. Morreu em Paris a 17 de janeiro de 1901. Filho de cônsul-geral dos Estados Unidos em Barcelona dos finais do século XIX. Era o grande amigo e patrocinador de Pablo Picasso, quando Pablo Picasso estava em início de carreira, não é? Ok, pessoal? Então esse aí é o Carlos Casagemas. Em seguida, o artista Pablo Picasso muda-se para Paris, onde aperfeiçoa suas habilidades e realiza novos contatos. Ok, continuando a leitura. Morando no centro da arte moderna e capital das vanguardas europeias, ainda pobre e passando por necessidades, Picasso começava a ficar conhecido por sua extensa obra. Foi admirado por Marchand. Que é Marchand? Marchand, pessoal, preste atenção aí, por favor. Marchand é uma palavra francesa. Em português, mercador ou comerciante, que em alguns países designam que o profissional que negocia obras de arte. Esse é o marchand. Por isso que ele patrocinava o Pablo Picasso, porque ele negociava as obras também. Ok? Então, marchand que o incentivaram e logo seu nome começou a ganhar fama e, consequentemente, dinheiro. Inquieto e espirituoso, experimentou e passou por diversos estilos, buscando sempre inovar suas propostas.
Em 1907, entra em sua fase negra, caracterizada por uma visão sobrenatural do mundo. Nesse período, dá suas primeiras pinceladas cubistas. As primeiras pinceladas cubistas. Agora aí nessa fase, o artista Pablo Picasso ele vai entrar na fase do cubismo, viu, gente? Então, nessa fase aí, vai aparecer o movimento cubista, que foi um movimento artístico de vanguarda europeu que surgiu na França no começo do século XX e se caracterizou pela utilização de formas geométricas para retratar a natureza. O cubismo ele foi fundado em Paris através do renomado artista espanhol Pablo Picasso e do francês Georges Braque. Então, Picasso foi responsável por fundar o movimento cubista. Continuando a leitura aqui, olha, As Senhoras de Avignon. As Senhoras de Avignon é uma obra já no estilo cubista. Percebam, vejam aí, ela se torna o marco inicial do movimento cubista que transforma significativamente a arte moderna, esta obra. Continuando a leitura aqui, em sua vasta trajetória, experimentou diversos estilos que marcaram sua obra, dedicando-se à cerâmica, à gravura e à escultura. Pausa aí, pessoal, vejam como ele trabalhava aqui com essas três formas de produção artística, olha, cerâmica, a gravura e a escultura. Então a cerâmica ela é a arte de fazer vasos, esculturas e outros objetos com argila. Como? Após ser modelada, a argila vai para o forno, o que a deixa dura e resistente ao calor e à água. Os objetos prontos também são chamados de cerâmica. Então, além da cerâmica, a gente vai ter a gravura. E o que é a gravura? Gente, a gravura nada mais é do que uma linguagem visual que representa um tipo de arte, como pinturas e relevos. Com essa técnica, a imagem ela é obtida por meio da impressão de uma matriz, na qual um desenho é gravado com uma ferramenta chamada buril. Então aqui já é uma gravura, ela é gravada. A gravura ela pode ser no papel, pode ser no ferro, pode ser na parede, em pedras. A gravura aparece em várias superfícies. Por exemplo, o jornal ele utiliza também esse mecanismo de impressão. Tem também a escultura. Pablo Picasso também foi escultor. E a escultura ela é uma arte que representa ou ilustra imagens plásticas em relevo total ou parcial, ou seja, em 3 dimensões. Existem várias técnicas de trabalhar os materiais, como a cinzelação, a fundição, a modelagem ou a aglomeração de partículas para a criação de um objeto. Isso aí é a escultura. O artista vai esculpir. Continuando a leitura, cada fase de suas pinturas estavam intimamente ligadas ao seu estado de espírito, mostrando-se fiel às suas emoções. Em plena Segunda Guerra Mundial, ele se filiou ao Partido Comunista. Olha só, pausa aí. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 até 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em 2 alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. Então
Essa foi a Segunda Guerra Mundial. Então, ele se filiou ao Partido Comunista e realizou uma de suas obras mais significativas, que foi a Guernica, se pronuncia assim, Guernica, em 1907, onde retratou essa obra aqui, ó. Uma pausa aí para me mostrar a obra. Tá aqui a obra Guernica. Nessa obra ele retratou em forma de protestos os horrores da guerra na cidade basca. A cidade basca é uma cidade que pertence a um estado basco, um país basco, né? É a região histórica cultural em que residem os bascos, pessoal, localizada no extremo norte da Espanha e no extremo sudoeste da França, cortada pela cadeia montanhosa dos Pirineus e banhada pelo Golfo da Biscaia. Compreende as comunidades autônomas, quer dizer, independentes do País Basco e Navarra, na Espanha, e o Iparralde, na França. Tá certo? Então, em plena Segunda Guerra Mundial, se filiou ao Partido Comunista e realizou uma de suas obras mais significativas, a Guernica, que eu já mostrei, onde retratou em forma de protesto os horrores da guerra da cidade basca. Ainda no fim de sua vida, aos 87 anos, ele produziu 347 gravuras, tá? Encerrando sua produção alguns anos mais tarde, depois de problemas de saúde. Aos 90 anos, ele foi o primeiro artista vivo a receber uma exposição na grande galeria do Museu do Louvre. Esse museu aqui que fica na França. Museu do Louvre. É o maior museu de arte do mundo. É um monumento histórico em Paris, na França, um marco central da cidade. Está localizado na margem direita do rio Sena, no primeiro arrondissement, no primeiro distrito da cidade. Aproximadamente 38 mil objetos da pré-história ao século XXI são exibidos em uma área de 72.735 metros quadrados. Em 2019, o Louvre recebeu 9,6 milhões de visitantes, o que o torna o museu mais visitado do mundo. Então, o Pablo Picasso foi homenageado neste museu aqui, no Museu do Louvre, ainda quando estava vivo. Tá certo? Aqui nós temos duas obras aqui dele, já no estilo cubista, para vocês verem como é. Usando bastante formas geométricas. Ok, gente? Então aqui embaixo nós vamos ter uma atividade onde vocês vão ler o texto e responder. Ler o texto, responder não, vocês vão marcar a alternativa correta para cada questão, apenas uma alternativa. Tá bom? Faço apenas um X em cima da letra e pronto, para vocês poderem enviar por vídeo para mim depois. E aqui vocês vão passar para o gabarito. Aqui vocês vão preencher a bolinha correta, só uma, tá? Para cada questão. Você preenche só uma, aí você vai passar o que você marcou aqui, você vai passar para cá, para esse gabarito. Cartão resposta. Tudo certo, gente? Muito bem, então. É isso aí, pessoal.